Natal da Kênosis, que é a expressão usada por Paulo em Filipenses, capítulo 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. A expressão do grego eskenosin, esvaziou-se, abriu mão de seus direitos originais, condicionou-se. Tem a ver com a encarnação. O Natal é a celebração da encarnação de Cristo. Por isso, desde o início de dezembro, nós estamos falando sobre o Natal da Kênosis, ou o Natal do autoesvaziamento. Porque quando o apóstolo Paulo menciona esse cântico, porque esse trecho, que nós conhecemos muito bem, de Filipenses 2, 6 a 11, que começa dizendo que ele abriu mão da sua glória divina, esvaziou-se, não levou em conta o ser Deus, mas esvaziou-se de todos os seus direitos e tornou-se um servo, semelhante ao ser humano, um ser humano como nós, um de nós. E veio e enfrentou todas as humilhações, até mesmo a pior humilhação de todas, que foi a de ter sido morto e crucificado como um criminoso. Até que depois foi exaltado por Deus. E Deus colocou o seu nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Vamos confessar aqui, toda língua junto? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse trecho é um cântico. Era um cântico, como esses cânticos que a gente canta aqui. Eles cantavam lá na primeira era cristã, no primeiro ano do cristianismo. As igrejas muito incipientes ainda, iniciando. Ainda numa situação muito instável, algumas sendo perseguidas. Eles cantavam juntos isso. E nessa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo transcreve a letra desse hino antigo, desse cântico antigo, que os cristãos entoavam quando estavam juntos, louvando, celebrando a ceia. Mas num contexto em que ele diz, vamos seguir essas pegadas. Como eu disse a vocês, em Filipenses estava havendo problema de conflitos, de convivência, de harmonização entre as pessoas. E Paulo diz, olha, vamos ajustar isso, vamos acertar isso. Agora, para acertar isso, vocês têm que fazer do jeito de Jesus. Aí é que ele entra. Como diz lá o cântico que a gente canta, ele está dizendo. Vocês conhecem bem, ele esvaziou de si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo e se tornou um de nós. Esse é o movimento. E o movimento era o de descida e subida. Desceu, 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 para depois subir. E é isso que Paulo está dizendo, olha, certas situações na nossa vida, certos problemas, certos conflitos, a nossa maneira de servir a Deus, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de reagir, precisa também ser conduzida por esse movimento. Precisamos saber abrir mão, descer do trono, descer do pedestal, descer do degrau, muitas vezes nos humilharmos, para depois a gente conseguir a solução. E no reino de Deus, só quem é humilhado é que é exaltado, só quem anda a segunda milha, só quem dá a outra face, só quem ora pelo inimigo, é que experimenta essa exaltação e essa ascensão. O movimento é diferente do que na cultura moderna, na sociedade moderna temos, em que todo mundo está buscando só a própria exaltação, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer dar a última palavra. O movimento é o contrário disso, é disso que Paulo está falando. Então, quando a gente celebra o Natal e celebra a encarnação de Cristo, estamos celebrando esse autoesvaziamento.
E nas mensagens que eu tenho compartilhado com vocês aqui ao longo desse mês de dezembro, com vocês em casa, eu tenho enfatizado alguns aspectos desse autoesvaziamento e tenho dito, vamos seguir esse caminho. Vamos seguir essas pegadas. E hoje eu queria falar sobre a missão da igreja. Nós já destacamos várias dimensões do autoesvaziamento na nossa experiência cristã, mas hoje eu quero me referir mais especialmente à missão da igreja. E hoje à noite eu falarei sobre a condição do servo. Hoje à noite a gente vai ter a apresentação do coro dos nossos adolescentes e jovens, o musical que eles prepararam, mas antes eu vou fazer uma reflexão sobre essa condição do servo que Jesus Cristo assumiu. Mas hoje pela manhã eu quero falar sobre a missão da igreja nesse autoesvaziamento. Eu volto a dizer, Paulo está deixando uma trilha, dizendo, olha, tem as pegadas, Jesus já deixou as pegadas, é só a gente seguir. E quando a igreja pensa na sua missão, quando a igreja pensa no seu propósito, na sua identidade, naquilo que ela veio para fazer, naquilo que ela está aí para fazer, ela tem que levar em consideração esse autoesvaziamento de Cristo, até porque, como também Paulo chama, a igreja é corpo de Cristo. Esse vai ser o nosso tema do próximo ano todo, de 2022. Igreja, corpo vivo de Cristo. E a gente vai passar o ano que vem aqui refletindo sobre o que significa ser corpo vivo de Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, em outras palavras, quer dizer o seguinte, Cristo não é mais um corpo físico aqui. A gente não pode mais pegar Jesus, não pode mais ver Jesus, não pode mais ouvir Jesus, não da maneira física, como os apóstolos e discípulos fizeram no primeiro século, mas a igreja está aqui para ser essa presença física de Jesus. Nós somos a presença física de Jesus. Por isso que Paulo chama a igreja de corpo vivo de Cristo. O corpo de Cristo não está aqui mais, mas deixou a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Isso significa, de maneira muito simples, que nós temos que fazer o que Jesus faria se fosse ainda corpo físico aqui. É simples assim. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz, vocês são o corpo de Cristo. Isto é, tem as pegadas, sigam, façam o que Jesus faria se ele fosse o corpo físico aqui. E o que é que Jesus faria? Primeiro ele se autoesvaziaria, como ele se autoesvaziou, e é esse o foco de Filipenses. E é esse o foco que a gente está usando para esse Natal. Então, o que é que o autoesvaziamento tem a ver com a missão da igreja? De que maneira a igreja cumpre melhor a sua missão, o seu propósito, levando em consideração a imagem do autoesvaziamento de Jesus, da sua encarnação? Eu separei aqui 4 coisas que eu considero aí mais importantes para isso. 4 coisas das quais a igreja precisa se autoesvaziar para poder cumprir cada vez melhor a sua missão. 4 coisas das quais a igreja precisa descer do trono, descer do degrau, descer do altar, para poder ser corpo vivo de Cristo. A primeira coisa que a igreja precisa se autoesvaziar é da sua excessiva estrutura institucional. Deixa eu explicar direitinho o que eu estou querendo dizer. A igreja é uma instituição. E não tem jeito de fugir disso, tem que ser assim. A igreja é a CNPJ, a igreja paga tarifas, a igreja faz declaração ao imposto, à Receita Federal, a igreja, para abrir conta bancária, precisa ser institucionalmente reconhecida.
A igreja registra os seus funcionários, pagando os direitos trabalhistas que a lei trabalhista exige. A igreja é fiscalizada. Ela é fiscalizada para saber se está em ordem com sua documentação, com suas comprovações financeiras. Por isso que a gente leva muito a sério aqui na nossa igreja, muito a sério, toda essa transparência de comprovação que a gente às vezes exige quando a tesouraria libera recursos. A pessoa tem que trazer nota fiscal, a pessoa tem que comprovar que aquilo foi usado para o destino, que aquilo tinha que ser usado. Nós temos um conselho fiscal que faz a avaliação pormenorizada de todo o movimento financeiro da igreja. E se algum fiscal da Receita Federal, por algum motivo, passar por aqui, como normalmente passam, para fiscalizar se a igreja está em ordem com sua contabilidade, com seus registros, vai encontrar tudo em ordem. Porque a igreja é uma instituição e precisa andar de acordo com as leis, com as normas do seu país. Então é claro que a igreja é instituição. E ao longo da história da igreja, todo movimento que nasce de uma igreja institucional e que diz, não queremos ser mais institucionais, e se separa da igreja institucional, formando um outro grupo, e que diz, agora nós não seremos mais institucionais, a gente percebe que com o tempo vão se institucionalizando, porque não tem jeito de sobreviver. Se quiser alugar um lugar para se reunir todo domingo, precisa ser CNPJ, precisa ser pessoa jurídica. Então não há como evitar a institucionalização da igreja. Só que igreja não é só instituição. A igreja se move como uma empresa, mas ela não é uma empresa. Por isso que eu tenho uma cisma enorme e encrenco muito com essa visão de igreja empresarial que anda por aí. Como, por exemplo, a igreja precisa definir o seu público-alvo e tem que ser sempre alguma coisa para atingir aquele público-alvo. Não aceito isso, igreja é plural, ela tem que ter vários públicos-alvos, não um só. A igreja não tem executivos, a igreja não tem que ficar dando relatório de lucros, de grandes conquistas, não é empresa. A igreja precisa dar espaço para aquilo que é essencialmente da exigência do Evangelho, que é vida e dignidade de vida. Então é isso que eu estou pegando aqui. A igreja precisa se autoesvaziar, não do fato de ser instituição, mas da excessiva institucionalização. E aí eu me lembro do sábado de Jesus Cristo, que é uma grande ilusão que ele deixa para a igreja. Jesus quebra o sábado judaico. Quando os seus discípulos sentem fome, ele diz, podem ir lá, vão lá na plantação de milho, colham lá as espigas. Ou então, ele quebra o sábado judaico quando ele cura pessoas no sábado. E é justamente onde os líderes judaicos, os mestres da lei, vêm e criticam Jesus, dizem, como é que o mestre de vocês desonra o sábado? É que na cabeça de Jesus, o ser humano está acima do sábado. E ele diz isso aos seus discípulos, não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o ser humano. Quando o cumprimento do sábado fere, prejudica ou diminui a dignidade humana, quebre-se o sábado e dê preferência para a essência, a dignidade humana. É isso que Jesus está falando. Então ele dizia, ninguém passa fome no sábado. É imoral se passa fome no sábado. É dessa excessiva institucionalização que eu estou falando. Quando a igreja começa a perceber que há coisas na sua estrutura que mais atrapalham do que ajudam, que se dá mais valor
há estruturas do que há pessoas. Então a igreja precisa estar disposta a se autoesvaziar dessas estruturas, desses obstáculos que impedem a igreja de fluir, de andar fluentemente no cumprimento da sua missão. Então essa é uma coisa que a gente precisa estar sempre se vigiando, sempre autoavaliando, sempre perguntando: o que é que nós temos aqui na nossa estrutura que está mais ajudando, ou o que nós temos aqui na estrutura que está mais atrapalhando. E não manter as coisas só porque sempre se manteve assim, mas manter aquilo que realmente ajuda a igreja a cumprir a sua missão. Esse é um autoesvaziamento importante, que a igreja precisa estar sempre atenta. No cumprimento da sua missão, a igreja precisa se autoesvaziar de uma segunda coisa: da sua tendência natural para o farisaísmo. Nos evangelhos, uma coisa que a gente vai perceber claramente é um duro discurso, repetido discurso, enfático discurso de Jesus contra as atitudes farisaicas do judaísmo do seu tempo. E quando Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu, dizendo: olha, 2 homens sobem para adorar. Um é fariseu e diz assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu cumpro a lei, eu faço tudo o que a lei manda, e não sou igual a esse publicano pecador que está aqui do meu lado. E quando a parábola diz que o publicano, longe, sem sequer ter entrado direito no templo, porque se achava indigno, mas batia no seu peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz aos seus discípulos: olha, o culto daquele primeiro não passou do teto, mas do segundo chegou a Deus. É dessa tendência para o farisaísmo que nós temos de nos livrar. E temos que segurar na rédea curta, porque nós temos uma tendência natural para começarmos a nossa vida cristã como publicanos arrependidos e quebrantados, e com o tempo irmos nos transformando em fariseus, em palmatória do mundo, em tribunal justiceiro da humanidade. Nenhuma instituição possui tanta tentação de se transformar em palmatória do mundo, em justiçamento da sua moralidade, e às vezes no direito de inventar inquisição para queimar e perseguir quem pensa diferente, do que instituição cristã. Nós temos essa tendência natural para, assim, começarmos a vida cristã quebrantados, contritos, sabendo que somos pecadores, mas parece que a gente esquece disso. E depois começa a olhar para os outros como se eles fossem os pecadores e nós não. E parece que a igreja sobe num altar em que se dá o direito de separar trigo de joio, que foi uma coisa que Jesus disse que seus discípulos têm que ter muito cuidado, porque são muito parecidos. A gente comete injustiça quando nós queremos separar trigo de joio. Essa separação é uma separação final, escatológica, do final dos tempos, que não compete a nós. Nós não podemos trazer para nós essa responsabilidade de separar quem é joio e quem é trigo, porque a igreja não está aqui para isso. Essa é uma atitude farisaica condenada por Jesus. A igreja, no cumprimento da sua missão, precisa cuidar, então, de se examinar sempre para ver o que dentro da sua estrutura mais ajuda ou mais atrapalha o cumprimento dessa missão. Em segundo lugar, a igreja, para cumprir a sua missão, ela precisa estar se autoavaliando sempre. A gente continua como publicanos arrependidos. Nós continuamos dizendo: tem misericórdia de mim, pecador?
Ou nós estamos dizendo, como diz o fariseu, eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou igual a eles? Qual das duas posições nós temos assumido? Em terceiro lugar, o que é que nós podemos tirar como lição para a missão da igreja desse autoesvaziamento de Jesus? Agora, voltando mais a um contexto de Filipenses também, a carta aos Filipenses foi escrita por causa de alguns motivos, mas um deles era Paulo agradecer a oferta que os filipenses tinham enviado a ele no momento em que ele estava preso, necessitado de algumas coisas. Preso porque pregava o evangelho, como foi várias vezes. Paulo foi várias vezes preso, em vários tipos de prisão, em Éfeso, em Cesareia, em Roma, onde ele ia passando pregando o evangelho, ele incomodava as pessoas. Na cidade de Filipos, vejam vocês, na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi preso porque tinha uma dona lá que costumava adivinhar o futuro das pessoas. E ela era explorada pelos homens da cidade que a escravizavam para ganhar dinheiro com o que ela fazia, deixando com ela o mínimo para ela comer e ficando com lucro. E esses homens tinham ramais no poder da cidade, políticos, magistrados, todo mundo tirando o seu filão nesse negócio. Como, imagina, costuma acontecer. Aqui a gente não faz nem ideia de como acontece isso, mas o pessoal vai tirando o seu filão da onde pode. Aí quando Paulo liberta essa mulher, leva o evangelho a essa mulher, e o poder dela acaba, quem é que reclama? São justamente os poderosos da cidade que estavam lucrando com o que ela fazia. E aí eles entram num acordo com os magistrados de Filipos para prenderem Paulo. E levam Paulo preso. É aquele texto que vocês conhecem bem. Está lá Paulo na prisão de Filipos. Aí quando dá meia-noite, eles estão cantando, tem um terremoto, a porta da prisão se abre, o carcereiro fica desesperado, aqueles presos todos soltos. Mas aí volta todo mundo para dentro das celas, não era uma rebelião, era uma manifestação do evangelho, da pregação de Paulo. Aí acontece o que eu mais gosto nesse texto. Os magistrados da cidade, quando descobrem que Paulo é cidadão romano, porque Paulo era judeu, mas era cidadão romano, não podia ser preso sem um julgamento. Na calada da noite, que é justamente quando nascem certas leis, na calada da noite, mandam soltar Paulo. E quando chegam a Paulo e dizem, você está liberto, pode sair? Paulo diz, não, senhores, me prenderam injustamente durante o dia, na frente de todo mundo, não vou sair de madrugada, vão ter que vir aqui me soltar durante o dia, na frente de todo mundo, para assumirem na frente de todo mundo o erro que cometeram. Então, nesse contexto, em que Paulo agora está escrevendo para a igreja de Filipos, com certeza se lembrando de tudo isso, estava Paulo preso de novo. Agora não se sabe onde. Alguns acham que era Cesareia, outros Roma, outros Éfeso. Mas a igreja de Filipos, que conhecia bem essa história da prisão de Paulo, logo se mobiliza e manda uma oferta para Paulo. E Paulo, muito agradecido, ele chega a dizer, olha, vocês foram a única igreja que se lembrou de mim. De todas as igrejas que eu organizei, que eu conheço, vocês se mobilizaram para isso. Eu agradeço vocês. E escreve essa carta também para agradecer. A carta é levada pelo Epafrodito para Filipos. E é aqui que eu digo que no autoesvaziamento da igreja, é preciso também que estejamos sempre nos esvaziando do egoísmo e da avareza.
Quando nós participamos de uma campanha como essa que fizemos, de uma campanha missionária, do sustento da nossa igreja, essa questão de nós sermos ofertantes precisa considerar algumas coisas. Primeiro, não existe ofertante sem oferta e não existe oferta sem ofertante. Eu tenho enfatizado aqui que por trás da oferta tem que estar o ofertante. Tem que ter coração ali, tem que ter interesse, tem que ter participação, tem que ter vida. Mas por trás da oferta também tem, por trás do ofertante também tem a oferta. Não tem ofertante também sem oferta. A igreja de Filipos só levantou aquela oferta para Paulo porque tinha ofertantes e porque esses ofertantes se organizaram. Responderam a uma necessidade de Paulo. E esse ato de nós ofertarmos é um ato de autoesvaziamento. É uma maneira de nós combatermos duas coisas: o nosso egoísmo e a nossa avareza. Egoísmo é quando a gente concentra tudo em torno da gente e acha que só as nossas necessidades que são as mais importantes, só os nossos interesses que valem a pena. E a avareza é quando a gente simplesmente quer segurar para a gente, sem compartilhar com ninguém. Então, quando a gente se esvazia de egoísmo e de avareza, quando a gente oferta, a gente está combatendo o egoísmo, porque quando você oferta, você está saindo do seu mundo e está dizendo: não, tem gente que está mais necessitada do que eu, tem agências do reino de Deus trabalhando, tem missionários pregando a palavra, tem a minha igreja funcionando e coisas do tipo. Então você rompe a casca da sua nós. E você também combate essa nossa característica de segurarmos para a gente sem compartilhar. A única maneira de nós sempre combatermos a nossa avareza é compartilhando, é o exercício do compartilhamento. E aí é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: a oferta de vocês precisa ser a expressão da generosidade de vocês. O contrário da avareza é a generosidade. Só quando somos generosos é que a gente combate a avareza dentro da gente. Então não é uma questão só de ofertar, é uma questão do autoesvaziamento, do egoísmo, da avareza. Além de ser a participação efetiva na maneira como o reino de Deus funciona, nessa cooperação mútua, global, total, integral. Autoesvaziamento também. Então a igreja cumpre a sua missão quando se autoesvazia, e precisa se autoesvaziar do que na sua estrutura pode atrapalhar o cumprimento da missão. Tem que se autoesvaziar da nossa tendência farisaica, e tem que se autoesvaziar do egoísmo e da avareza, porque não tem como a igreja servir ao reino se fala mais alto o egoísmo e se fala mais alto a avareza. E por fim, a última coisa. E agora eu queria voltar exatamente ao termo esquenosis, ao termo da kenosis, ao autoesvaziamento de Cristo, numa aplicação para a missão da igreja que é maravilhoso, formidável, essencial, singular, que é o seguinte: Jesus Cristo se autoesvaziou e se encarnou para se identificar conosco. Depois de se encarnar, é que ele experimentou sede, fome, cansaço, tentação, abandono, traição, esgotamento. Ele se identificou com a gente. Nós não temos, como diz Hebreus, um mestre, um senhor, um sumo sacerdote que olhou de longe e diz: eu imagino o que vocês passam. Não, nós temos alguém que sabe o que passamos, porque não há nenhuma dor que nós passemos no mundo que Jesus não tenha passado antes.
Então, o autoesvaziamento de Jesus foi a identificação completa com a gente. E quando a igreja é corpo de Cristo e se autoesvazia, é para se identificar com a comunidade onde ela está. Uma igreja local, e é para isso que eu quero a sua atenção, uma igreja local que está numa comunidade, num certo bairro, numa certa localidade, ela tem que se identificar com aquele mundo, com aquele local em que ela está. Como Jesus Cristo fez. Então, igreja como corpo vivo de Cristo, está aqui para cumprir a missão de Cristo, para se identificar com os moradores da Praça Seca, com as instituições que temos na Praça Seca, com aqueles do bairro, do local onde nós estamos. Um trabalho como aquele que fizemos ontem, ou um projeto missionário como o que nós fizemos em vários lugares, é a igreja se autoesvaziando e indo se identificar com as carências, com as necessidades daquele lugar onde ela está pregando. Isso é o autoesvaziamento, isso é a missão da igreja. Aqui, por exemplo, estamos falando da Igreja Batista de Barão da Taquara, que está na Praça Seca, em Jacarepaguá. Nossa missão aqui, nesse autoesvaziamento, é nos identificarmos com as necessidades daqui do local e sermos uma resposta para o local em que a igreja está. É nesse sentido que Bonhoeffer dizia aqui: a igreja só será importante para o mundo se o mundo for importante para a igreja. Então, por exemplo, nós tivemos aqui há coisa de 3, 4 anos atrás, um movimento aqui na praça, e eu tinha tomado a iniciativa. Estávamos aqui numa época de muita violência, nessa guerra que a gente tem aqui. Eu tomei a iniciativa de ir a cada pastor, ao representante da Associação Espírita, à paróquia Sagrado Coração, fui falar com o padre da paróquia, com os pastores das igrejas, e fui convidar todo mundo para fazermos um movimento aqui na praça. E aí gostaram da ideia, fizemos uma comissão com representantes dessas igrejas todas. Fizemos aqui um movimento chamado Paz na Praça, que reuniu todas as igrejas da nossa localidade, de várias representações, inclusive a Associação dos Espíritas, aqui fomos todos para a praça pedir paz para a Praça Seca. Momento em que as igrejas se identificaram com a necessidade do bairro, do lugar. A nossa igreja, algum tempo atrás, fez um trabalho com as escolas aqui. E aqui no Honduras, por exemplo, começamos um relacionamento com Honduras. A gente reformou o pátio do Colégio Honduras. A gente faz a formatura dos alunos do Colégio Honduras aqui na nossa igreja. E temos um relacionamento com essas escolas, servindo. Nossa coordenadoria de ação social descobriu vários movimentos aqui na praça, muito semelhantes aos nossos, ao que fazemos. E aí a gente está estabelecendo essas redes para juntar forças. Nós temos aqui na praça a chamada Casa de Antônia, que é um local de promoção de cultura para crianças. Nós temos aqui na praça a Memória da Praça, que é uma instituição que preserva a história da Praça Seca. Nós temos aqui na praça o movimento vicentino, a Ordem Vicentina, que é uma ordem leiga católica, que tem programas de assistência social muito semelhantes aos que temos. Nós temos um pré-ENEM na paróquia Sagrado Coração, semelhante ao pré-ENEM, aos cursos que fazemos aqui. Então a gente está conhecendo o lugar onde a igreja está querendo se identificar com o local em que está.
Isso é autoesvaziamento. Isso é dizer, não, nós não somos os únicos, não somos os mais importantes, vamos juntar forças, vamos ver propósitos semelhantes, vamos ver objetivos parecidos, vamos juntar forças para abençoar o bairro em que estamos. Isso é autoesvaziamento, isso é a igreja cumprindo a sua missão de corpo de Cristo. E tudo é evangelização. Porque evangelização não é dar um folheto. Evangelização é levar a alegria da boa nova para as pessoas. A boa nova não era só uma boa notícia, era uma notícia alegre. A boa nova leva a alegria, leva a dignidade, leva a realização humana para as pessoas. E era isso que Cristo fazia. E é assim que a igreja cumpre a sua missão. Então, quando a gente fala em celebrar o Natal da Kenosis, nós estamos falando de tudo isso, de celebrar o nosso autoesvaziamento, seguindo o modelo do autoesvaziamento de Jesus. A gente está falando de celebrarmos o Natal, seguindo as pegadas que Cristo deu para o cumprimento da missão. A gente está falando da igreja como corpo de Cristo, fazendo o que o corpo de Cristo fazia aqui, enquanto Jesus estava no mundo. Mas principalmente a igreja cuidando para se autoesvaziar permanentemente. A igreja de Cristo não pode estar cheia de si, ela tem que estar cheia de Cristo. Todas as vezes que a igreja de Cristo se enche de si, igreja, ela se desvia da sua missão. A única maneira de nós permanecermos no rumo da missão que Cristo deu é nós, como igreja, nos esvaziarmos de nós mesmos como igreja e nos enchermos de Cristo, e nos enchermos do Evangelho, e nos enchermos dos princípios do Evangelho, nos autoesvaziarmos do que não é Cristo e nos enchermos cada vez mais daquilo que Cristo é. Que o Senhor nos abençoe e encabece Ele mesmo o nosso rumo de cada vez mais cumprirmos a missão do corpo vivo de Cristo, sendo corpo vivo de Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar e louvar ao Senhor com o último cântico que será conduzido aqui pelo grupo de louvor. E vamos